Olá, povo de Deus, graça e paz do Senhor, boa noite, né? Viemos abrir essa live aqui, pedir aos irmãos que estejam orando pela tia da minha esposa, né? Há poucos minutos atrás, né? Recebeu a notícia, né? Muito triste para uma mãe. E viemos pedir para nós orar por todos que estão sendo lutados, né? Também ficamos tristes nessa tarde, ali de ver o companheirinho da obra, da pastora Neuza, né? Nosso sentimento, pastora Neuza. Nosso sentimento aí para a cidade de Orizona, né? Um jovem que sempre estava ajudando a pastora Neuza, né? Fazendo a obra de Deus, né? E a gente levamos nosso sentimento a todos, né, irmãos? Sabemos que o mundo e o Brasil e a terra estão vivendo momentos terríveis, momentos dolorosos, né? Momentos de muitas setas, de enfermidade, muitos problemas. E nós só devemos unir nossas orações, povo de Deus. Só há um caminho para nós: orar um pelo outro, esquecer a ética da grandeza, a ética de querer ser melhor do que os outros, a ética de santarrão, e realmente descer para o livro de Jeremias 18, para ser preparado como vaso na presença de Deus. É preciso que a terra desce ao livro de Mateus, capítulo 7, não aquela parte de não julgará para não ser julgado, mas aquela parte de arrancar o cisco dos olhos, a tramela dos nossos olhos, para que nós podemos estender as mãos e ajudar quem necessita, quem precisa. Hoje é a família da Rosa, amanhã pode ser a sua, pode ser a minha. Então nós temos que aprender uma coisa, irmãos: a nunca ficar achando que somos melhor do que ninguém. Somos sujeitos a cair, sujeito a partir, sujeito a sentir dor, sujeito a sofrer. Então, eu venho nessa noite pedir a vocês que orem por todas as mães que têm seus filhos nas drogas, que têm suas filhas nas drogas. Muitas vezes você vai dizer assim: eu conheço, eu não mandei ele cair nas drogas. E não diga desta maneira, meu irmão. Não fale desta maneira, irmãos. Em juízo será cobrado de mim e de você os nossos maus pensamentos e as nossas mal palavras contra o nosso próximo. Ah, morreu porque era isso. Não. O ser humano, ele nunca deve perecer sem ter uma chance com Deus. Então vamos colocar na posição, na presença de Deus, né? Nós não podemos ir lá até a nossa tia, porque estamos ainda no isolamento, termina hoje, né? Mas nós vamos estar daqui orando e pedindo ao Senhor para que o Senhor leve lá o conforto ao coração dela e para que o Senhor dê força para ela continuar, né, irmãos? Não é fácil, né? Você que perdeu um ente querido, você sabe o quanto dói a saudade e o quanto é difícil quando nós lutamos por objetivo e o objetivo na nossa vida ali para, né? Vemos que hoje o ser humano está muito desumano. Esse tal de Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube. As pessoas, eles querem anunciar as desgraças, as derrotas das pessoas e antes das pessoas saber. Então, é complicado. Devemos mostrar para Satanás e para o inimigo que nós somos a maioria, irmãos. Nós não somos uma nação que Deus pregou na cruz para pessoas que, quando eles gritaram, solta Barrabás e prende Jesus, é para que eu e você não vivesse uma prisão espiritual nessa data de hoje. Quantas pessoas estão hoje necessitadas de estar numa igreja porque está dentro de um aparelho suspirando? Quantas pessoas hoje estão do lado esperando o seu caixão e sabendo que não vai ter o privilégio de abrir ali para dar a última despedida, olhar a última vez a face daquela pessoa que tanto ela sofreu tanto, como a minha tia, né? Minha tia foi uma mãezona guerreira, uma mãe batalhadeira, corria para lá, corria para cá e não vai ter esse privilégio de ver porque o homem é covarde, né? Mas nós vamos unir nossas orações, povo de Deus.
Povo de Deus, já não tem mais nada nesta terra que nos interessa a não ser orar pela nossa família. A não ser orar para aqueles que Deus quer que sejam libertos de uma depressão, de uma solidão, de um fracasso. Vamos acreditar um pouquinho mais, Brasil, povo de Deus, na restauração de uma vida. Povo de Deus, acreditamos num carro novo, acreditamos numa conta bancária, acreditamos no momento de sorriso, mas não acreditamos na vida de verdade. Eu quero fazer uma campanha nessa semana de agradecimento pela vida. Essa semana eu vou fazer uma campanha de agradecimento pela vida. Hoje eu poderia não estar fazendo esta live, né? Eu tive várias malárias, eu tive vários problemas quando eu era criança. E infelizmente eu e minha esposa nós fomos atingidos pelo vírus do Covid, né? Estamos aí fazendo tratamento, estamos aí nos cuidando. Mas quantos pegaram essa semana mesmo junto conosco já não estão no nosso meio mais, né? Devemos gloriar que nós somos de Deus? Não, negativo. De jeito nenhum, povo de Deus. Devemos orar e jejuar para Deus cicatrizar a saudade do coração desse ente querido que perdeu seu ente querido. Porque, irmãos, não há céu dividido, irmão, de igreja lá no céu. Não há bênçãos divididas, irmãos. Irmãos, eu sou Ricardo Martins, que moro em Mandaguaçu, Paraná. Aqui na Vila Guadiana, no lado de Maringá. Não vale a pena, irmão, construir Ibope. Não vale a pena, irmão, ter contas bancárias. Não vale a pena, irmãos, ter casa bonita, irmãos, se não ter Jesus ao lado. Não vale a pena ter uma esposa linda se não tiver Jesus. Nesta vida, sem Deus, nada vale a pena. Nós fizemos a campanha do Salmo 91. Fizemos outra campanha. Todas as noites estamos ali no monte pela sua família e pela vida de vocês. Povo de Deus, vamos pegar essa oportunidade. Essa oportunidade que Jesus está dando para você agora. Ouvir uma voz de um homem mais pecador, mais falho deste mundo. Mas vamos analisar. Vamos refletir as nossas vidas. E vamos colocar diante do Todo-Poderoso. Vamos clamar o Poderoso que Deus ele tenha de clemência e de misericórdia de nossas famílias e de nossas vidas. Nós observamos que o ódio, a concorrência, a falsidade, a mentira, ainda em meio a tanta pandemia, ela está no meio do povo de Deus, no meio das coisas da família. Até quando você vai ficar achando que o teu emprego vai no caixão, que a tua filha vai no caixão, que o teu esposo vai no caixão, que a sua família vai no caixão? Ninguém vai, irmãos. Existe só um calabouço de solidão e de sofrimento se você não tiver com a tua vida em ordem com Deus. Você não vai levar a sua etiqueta. Você não vai levar o seu nome. Você não vai levar a sua página do YouTube, do Instagram, do Facebook. Tu não vai levar ninguém ao seu lado. Há um cara frio depois da morte sem Jesus Cristo. E o que você vai ficar esperando, meu amigo? Você vai ficar esperando o quê, meu amigo? Para colocar a sua vida diante de Deus. E falar, Senhor, eu quero me rasgar para o Senhor nesse dia de hoje. Senhor, eu quero que o Senhor restaure a minha vida e a minha história. Eu quero te dizer uma coisa, meu amigo. Pode lhe faltar tudo na vida. Só não pode lhe faltar a presença. A presença de Deus. Pode lhe faltar um amigo, pode lhe faltar dinheiro, pode lhe faltar saúde, pode lhe faltar tudo. Mas a presença ela tem que estar ao seu lado. A presença de Deus ela tem que estar ao seu lado. A presença de Deus. E como que a presença de Deus vai estar ao nosso lado, irmãos? É com hipocrisia? É com falsidade, com mentira? Não, irmãos. A presença de Deus ela vai se encontrar ao nosso lado enquanto nós entender que alguém está chorando. E esse alguém precisa de um ombro amigo, não meu e seu, porque não, nesse tempo de pandemia nós não podemos dar. Eu mesmo não posso ir lá até minha tia, nem eu nem minha esposa. Nós riscamos a colocar a família dela mais em problema e nós arriscamos a entrar em problemas também.
Então nos cabe o quê? Unir com vocês que são nossos parceiros, nossos amigos, e entrar em oração. É uma dor, é uma explicação que homem nenhum, palavra nenhuma, ninguém vai conseguir preencher, né? Que nem ontem mesmo eu estava abrindo ali o vídeo da minha mãezona Tia Maria, e eu estava vendo o último dia que ela veio na minha casa, e ela dizendo para mim que era a última visita que ela me fazia. E hoje eu disse para um pastor que teve na minha casa, que veio fazer uma feijoada, um mocotó de boi para mim, eu disse a ele que aquelas boas coisas que as pessoas fez para mim hoje não deixa eu olhar para trás. Não deixa eu olhar para aqueles que não querem ver que Deus ele pode fazer algo. Eu quero te dizer uma coisa. Não se iluda quem está morrendo é porque não tem Deus, não. Não se iluda, não. Não se iluda nessa aí, não, irmão. Ah, o fulano era crente, o fulano disse que era isso e aquilo, morreu. Ah, o fulano disse que era isso. Não se iluda que isso aí, não, irmão. Salvação eterna é como jogar na Mega Sena, irmãos. Temos que ter muito cuidado. O que tem de cristão que será surpreso quando Jesus voltar com as suas mentiras, com as suas hipocrisias familiares, com as suas hipocrisias humanamente, você ainda não entendeu. Você ainda não caiu na real. Que Deus ele não quer essa dor e essa agonia que esse povo está vivendo. Deus ele quer que a terra se converta. Mas a terra está preocupada com carro. A terra está preocupada com dinheiro. A terra está preocupada com avião. A terra está preocupada com política do ano de 2022. Quem vai ser eleito? Se é o Jair Bolsonaro, se é o Lula, se é não sei quem, se é não sei quem. Enquanto muitas famílias estão chorando neste momento. De um lado de um caixão. Eu acho uma farta de vergonha, uma farta de ética, quando eu vejo pastores, no tempo de pandemias, fazendo live políticas. Eu acho uma vergonha. Uma vergonha. Eu, como brasileiro, eu me sinto vergonhado. Porque, Brasil, mulheres de Deus e homens de Deus têm que buscar pela restauração da saúde e da família. Jesus vai buscar a igreja um dia? Vai. Mas quando Jesus voltar a buscar a igreja, ai daqueles que foi levantado para preparar a igreja. Ai daqueles que foram chamados para preparar a igreja. Então quem sabe neste momento agora, nesta hora agora, você está aí com a solidão dentro do teu peito. Algo dentro de você está te roendo que parece que não há fim. Há um medo, há um pensamento na sua mente que até mesmo você não consegue entender o que você está pensando. Mas quem sabe você entrar neste momento em oração, em consagração pela uma família. Senhor, eu quero tirar 5 minutos de comunhão, Deus. 5 minutos para o Senhor visitar aquela mãe que está chorando diante daquele caixão. Aquela esposa que está lá na porta daquele hospital, Senhor, pedindo para aquela mãe sair, aquela filha, aquele pai. Irmãos, vale a pena. Vale a pena. Eu sempre tenho falado para minha esposa. Eu aprendi uma coisa. Na minha vida, eu vou deixar acontecer. Sabe por quê? Porque minha carne, ela só puxa para o lado da indecisão. A minha carne, ela puxa para o será. A minha carne, ela puxa para a revolta. A minha carne, ela puxa... Mas a minha vida espiritual, ela tem que puxar para a vida. Para a esperança. Para a esperança. E eu digo para você, irmãos. Eu digo para você, sem medo de errar. Eu não faço lógica de ficar provando para ninguém que ele é um bom amigo para mim. Que é uma boa família. Não. Eu tive um encontro com Deus. E quando eu tive um encontro com Deus, eu tive aquele encontro que o Senhor te chamaria. A minha mãe e o meu pai e a minha família são aqueles que fazem a vontade da palavra de Deus.
palavra da salvação, palavra da libertação. Amigo, você não parou ainda para ver que milhões de pessoas que têm bilhões já se foram. Eles não levaram os seus seguranças. Eles não levaram as suas contas. Eles não levaram a sua ética. Porque quantas vezes, em meio evangélico mesmo, o irmão, para ter um ministério melhor do que o outro, sacaneia o outro pelas costas. O irmão, para ter uma família melhor, sacaneia o outro para ter uma amizade melhor. Não faça isso, amado. Fica sozinho. Sinta sozinho, porque Deus vai dizer, o próprio Senhor fala que é melhor nós ficar só do que nós estar com a multidão e no final aquela multidão rejeitando a Deus. Não traia o projeto de Deus na tua vida. Não traia a aliança que Deus ele tem com os teus filhos, com os teus projetos financeiros, com a tua saúde, com a tua alegria. Não traia. Como assim, pastor Ricardo? Todas as vezes que você deixa de acreditar em alguém, você traiu a aliança de Deus. Todas as vezes que você não tem coragem de dar um abraço e orar para Deus, libertar alguém, curar alguém, você traiu a aliança de Deus. Hoje eu estava dizendo para o irmão o quanto é difícil pastorear. Porque pastorear, todo mundo te entende. Todo mundo te entende. Mas quando você precisa de alguém mesmo, ninguém vai te entender. Se acontecer algo sobre a tua vida, teve várias pessoas que, esses dias que eu tive pegando Covid, disseram assim, o pastor Ricardo está com o altar desconcertado. Louvado seja Deus, se eu estava desconcertado, Deus me colocou para consertar. E Deus não permitiu a bactéria me matar para que eu não fosse para o inferno. Eu não tenho medo, irmãos. Porque eu sei de uma coisa, aprendi uma coisa, que eu já morri para o mundo. E o mundo ele não pode continuar vivendo dentro de mim. Há um monte de pessoas falando que o Senado quer fechar a igreja, que não sei o que quer fechar a igreja, que mais não sei o que quer calar o povo de Deus, que mais não sei o que quer calar o povo de Deus. Não, senhor. O povo é preciso, ao voltar 40 anos atrás, servir a Deus de verdade. Cantar o verdadeiro louvor de verdade. A minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Mas hoje as pessoas querem mostrar que eles são grandes, que eles são melhor, que eles podem fazer melhor, e que ele está melhor, e que eles estão no poder. Quer sair da minha life? Sai, meu amigo. Amigo, você não prestou atenção ainda. Deus me deu 29 mil. Todo dia vai 200, 300, aí eu não bato no peito porque eles foram. Eu vou orar para Deus converter eles. Porque é eles que tem que ficar ganchado na peneira e Deus tem que ter misericórdia deles. Não se confunda não, porque eu não tenho negócio com o teu pecado e com você. Meu negócio é com a tua salvação eterna. E sei que tu não vai me aprovar porque nós existe uma palavra em Mateus 4 que Satanás achou que venceria a minha promessa e a tua promessa, levando Jesus 40 dias, 40 noites para ser tentado no monte. Ei, amado, não se iluda. Eu sou Ricardo Martins, que andei no vale da morte várias vezes. E o Senhor foi misericordioso e me tirou de lá. Pode faltar o carinho do meu pai, da minha mãe, dos meus familiares. A Bíblia disse que uma mãe vai gerar um filho, vai carregar 9 meses no ventre, mas ela não vai dar direito de salvação eterna. Então, irmãos, viva aquilo que Deus disse. Amar a Deus a primeira coisa. Depois amar a ti como o teu próximo. É amor que Deus está dizendo. Mas não aquele amor de bater nas costas e querer mostrar santidade e dizer que tem que arrebentar, que tem que destruir o irmão, que tem que mostrar. Não, irmãos. É por isso que as igrejas estão fechando. É por isso que as famílias estão morrendo. É por isso que as penitenciárias estão cheias. É por isso que as causas da justiça não estão saindo. É por isso que as UTI não está cabendo pessoas. Por causa da hipocrisia, irmãos. Por causa da hipocrisia, irmãos. Hipocrisia, irmãos. Hipocrisia. É para você mesmo que eu tô falando. É para você mesmo, que você tá no lugar errado.
E qual que é o lugar errado? Essa indecisão sua. Porque eu estou no lugar certo. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Já tive câncer, já tive acidente mortais, já passei por situações que só Deus ele sabe. E estou de pé, não porque eu sou o Ricardo, eu sou o super-herói, não. Porque Deus ainda é misericordioso. Então vamos abraçar a misericórdia de Deus nessa noite de hoje. Vamos abraçar a misericórdia de Deus de hoje, nesta noite. Ó, eu tenho agora 380 pessoas que compartilharam. E eu tenho 380 pessoas ao vivo. E eu tenho 38 pessoas que compartilharam. Você acha que Deus vai envergonhar? Deus vai honrar essas 300 e pouco e vai desonrar as 38? Nunca mais, irmão. Nunca mais, irmão. Não se iluda. Não se iluda, porque Deus não precisa da minha boca, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de nada. Deus precisa que nós entendemos que somos o sal da terra e a luz do mundo. Somos aquilo que está lá em Isaías 43, versículo 10. Somos testemunha de um poder de um Deus vivo, não de um Deus de vergonha e morto. Quantas pessoas deve ter acusado o pecado do irmão que partiu em Cristo? Porque tem crente dentro da igreja desta maneira. Mas ele esqueceu que quando nós apontamos um dedo para vocês, 3 está apontado no Ricardo. E esses 3, ele não baixa mais não. Foi apontado, foi registrado, está marcado e será cobrado. Então, irmãos, vamos, irmãos, dar oportunidade. Jesus vai voltar a buscar a igreja. Mas ele não vai levar a igreja suja igual tá. Ele não vai levar a igreja cheia de hipocrisia. Ele não vai levar a igreja cheia de rajada de língua não, irmãos. Ele vai levar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Você tem sofrido desde a sua infância? É porque Deus ele tá te lavando com o sangue dele. Deus ele tá te preparando para que você não se perca neste mundo de sofrimento e perca, irmãos. Eu tenho certeza que dessas 400 pessoas que tá aí, eu acho que todos já participaram de velório. Vocês viram colocar uma moto dentro do caixão, um carro, falar assim, vamos colocar essa conta bancária, o nome dessa empresa aqui, que essa empresa é a empresa de nome. Vamos colocar o documento, a empresa, porque após a morte, ele ainda vai conseguir concluir o império dele. Vamos colocar a esposa dele, porque a esposa dele era muito bonita e ele tinha muito ciúme, então vamos colocar ela aqui junto. A esposa se rasga, grita, chora, sapateia. Passado um ano e meio, 2 anos, e olha lá ainda. O WhatsApp já traz um novo amor. É restaurado. Amanhã eles fazem uma grande reunião na igreja. Se tiver homem de Deus e mulher de Deus, continua a obra. Se não tiver, fecha. Você está entendendo? Ainda não caiu a real na sua vida ainda? Você ainda vai continuar ainda sendo tolo aí, debatendo ainda? Eu já falei para você. Tá participando por quê? Eu tô com a palavra aberta. Eu não escolhi não. Foi o Senhor que abriu a palavra. Eu vou fazer aquilo que o Senhor manda. É o Senhor que tem me sustentado, igreja. É o Senhor, não é oração contrária, não é o abandono, não é mentira, não é covardia, não é falsidade. É o Senhor que tem me sustentado. É a Ele que é a honra. É a Ele que é a glória. É como eu disse para vocês. Amanhã cedo, pode correr uma grande notícia. O pastor Ricardo não suportou a bactéria do vírus. E a minha vida está em ordem com Deus? A minha vida está em ordem com o Senhor? O diabo ele tá arrumando os corpos. A hora que chega no caixão lá, o cara, ai, nossa, o brilho do Espírito Santo, olha o brilho do Espírito Santo. Até na morte o diabo tenta enganar os escolhidos. Até na morte o diabo tenta enganar os escolhidos. Amiga, é tempo de ser feliz.
Eu tô teimando porque tem pessoas aí que tá muito machucada agora. Tem pessoas aí que tá muito desesperada. Mas muito mesmo desesperado. Mas muito desesperado. Sabe o que é desesperado? Dentro de você hoje o dia inteiro foi uma angústia. Você não tava com vontade de chorar. Você tava com vontade de gritar. É gritar o dia inteiro. E o Senhor tá mandando eu insistir. Não é tempo de continuar achando que somos melhor do que alguém. A glória da segunda casa será melhor em vida, mas ela será melhor ainda após o Jesus voltar. Após Jesus voltar. E Jesus vai voltar à igreja. Hoje nós recebemos, como primo da minha esposa, nós recebemos umas 6 notícias de morte. O jornal deve ter anunciado hoje umas 1000 e poucas, né, Rose? O jornal deve ter anunciado. E você ainda vai continuar vivendo bobeiras da vida. Colocando bobeiras da vida. Deus tem resposta de tudo que eu falei para você agora. Abra sua Bíblia aí na sua casa, para que você amanhã não venha entrar em debate com Jesus Cristo, e nem comigo no reino celestial. Abra sua Bíblia em João 7, versículo 10. A minha esposa ela vai estar lendo de 3 em 3 versículos. E eu estarei fazendo aquilo que o Criador nesta hora manda. Pai do Senhor, Marli. Pai do Senhor, Márcia. Pai do Senhor, irmão Cirso. Eu vou estar fazendo aquilo que Deus manda. O que Deus manda. E o que Deus manda nós hoje? Olhar para aqueles que sofrem. Para aqueles que choram. Pode dar paz e ler, minha princesa. Paz do Senhor, povo de Deus, boa noite. Vamos ler a palavra do Senhor, João, capítulo 7, no versículo 10. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa e dizia: onde ele está? Havia uma grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Dizia alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes ele engana o povo. Agora você observa que neste momento e nesta hora a terra está fazendo isso aqui. Muitos estão buscando Deus de verdade. E muitos estão dizendo que Deus não era para ter deixado ele nascer. Que Deus ele estava enganando. Mas quando estava cometendo as suas festinhas de pecado, quando estava cometendo as suas reuniãozinhas pelas costas um do outro, não lembraram que Deus estava no meio daquela festa e ele tinha o controle daquela festa e ele sabia que tudo estava acontecendo. Mas existia um pequeno rebanho que estava lá naquele momento dizendo que Deus era bom. Que Deus é bom. Entrou aí 17 jaguara na minha live para dizer que Deus não é Deus. Mas a maioria está dizendo que Deus é bom. Em meio à aflição, em meio ao medo, em meio à tribulação, eles estão dizendo. Então o Senhor caminhava naquela festa. O que o Senhor ele quer dizer aqui hoje? Que ele quer fazer uma festa muito linda com você quando ele tocar a igreja. Quando ele tocar a igreja desse sofrimento, ao arrebatamento, à nuvem de glória. Ele quer sentar com você, ele quer escutar a tua história. Mas lá sairá do esquecimento as dores, as depressões, as frustrações que tu viveu. E tu contarás só coisas lindas a ele. Ele está dizendo nessa noite de hoje para mim e para você, que ainda que está doendo na terra, ele está preparando a igreja para uma grande festa. Onde ele precisa separar muitas igrejas. Onde ele precisa tocar em muitas igrejas, porque são igrejas que estão morrendo. Não são igrejas de barro, não são igrejas de ferro, não são igrejas. São igrejas que foram construídas no pó. São seus filhos, sua família, seus parentes, seus companheiros, seus amigos que estão lá nas UTI. O Senhor nesta noite de hoje em João 7, versículo 10 e no 11 e no 12 ele está dizendo que uma grande festa
Ele quer preparar para os escolhidos de Deus. Mas para isso, irmãos, não pode haver hipocrisia. Não pode haver covardia, irmãos. Mentira, falsidade. Lê mais 3 versículos, minha princesa. João capítulo 7, versículo 13. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. Os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe essas letras, não as tendo aprendido? Agora você observa o que o Senhor está dizendo sobre esse versículo 13, o 14 e o 15. O Senhor está dizendo sobre uma liberdade de expressão espiritual, uma liberdade de expressão de se unir com o irmão e contar as bênçãos e viver as bênçãos de Deus, contemplar as bênçãos de Deus, viver os sonhos de Deus. Você observa que naquela época a Bíblia está decretando para mim e para você que o povo de Deus não tinha liberdade para falar no nome dele. E hoje o Senhor está dizendo que ele está te dando liberdade para que tu tenha a sua família abençoada, para que tu tenha a tua vida abençoada, para que a tua história seja abençoada. E ali os judeus perguntam a Deus, da onde saía tantas palavras magníficas e bonitas. Sabe que Deus está dizendo para mim, para você? O quanto que eu e você vamos falar que temos a presença do Espírito Santo e só sabemos falar derrota para os nossos irmãos. Só sabemos concorrer com o nosso irmão. Só sabemos olhar para o nosso irmão e não achar qualidade no nosso irmão. Porque faz 10 anos que eu pastoreio, irmãos. Faz 10 anos que eu vejo um querendo ser melhor do que o outro. Não consegue a fazer uma aliança, a louvar junto, a respeitar junto, a servir junto. E disse que estão pregando a um Deus que tudo liberta e que tudo faz. Eu estou dizendo porque eu pastoreio um ministério. Eu estou dizendo porque eu tenho um CMTJ de um ministério. Você está entendendo, igreja? E o Senhor está dizendo qual é a palavra que hoje você tem para trazer para o teu filho. Qual é a palavra que você tem para trazer para o teu esposo neste momento agora? Qual é a palavra que você tem para trazer para o teu avô, para a sua avó agora? Qual é a palavra? Porque aqui esse homem fala para Jesus, que palavras lindas, que palavras gostosas de ouvir. O Senhor está dizendo nesta noite que ainda não acabou o regozijo da paz e da alegria e da esperança. Ainda há preciso ter conversão. Ainda há preciso ter conquistas. Ainda não acabou a igreja do Senhor. Ainda não terminou a igreja do Senhor. Mas igreja do Senhor, é preciso jejum e oração. É preciso jogar o pecado fora. Hoje fuma não é mais pecado fumar. Pode pregar, pode falar em língua. Hoje faz sexo sem estar casado, não é pecado mais. Pode revelar, pode falar em língua. Tudo pode. É de Deus. Mas não vai morar no céu. Não vai morar no céu. Não vai morar no reino do céu. Se não haver conserto com Deus, não verá a glória de Deus. E antes de eu falar para você, eu vou para a oração. E eu tenho buscado em Mateus 7, aonde eu peço ao Senhor que tire cisco dos meus olhos, a tramela dos meus olhos, para que eu enxergue meus próprios erros, meu própria falha, para que eu possa ministrar para você. Eu sou um que peço para Deus todo segundo, todo momento, a grande misericórdia dele. Estou sem serviço, estou parado, estou sem trabalho, mas estou pensando que amanhã, Jeremias 33 não vai cair por terra na minha vida. Deus brilhará o céu na segunda-feira, na minha vida e na vida daqueles que guardam a palavra de Deus. Pode ler mais 3 versículos. João 7, versículo 16. Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou,
Esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Eita glória! Eu não conheço a Bíblia, Igreja do Senhor. A minha doutrina é a doutrina que o Pai enviou. E aquele que não entender minha doutrina, busca nele que ele ensinará suas doutrinas. Antigamente era pecado andar de qualquer maneira. Hoje você não administra quem é católico e quem é evangélico. Hoje você não administra quem é desviado e quem é crente. Porque tudo quer falar o mesmo angu, mesmo lagu, melolu, mas os escolhidos ainda guardam a doutrina de Deus. Ainda vive a esperança de Deus. Então aqui o Senhor está dizendo que a lei dele e a doutrina dele, presidente, governador, deputado, empresário, médico, promotor, juízo, advogado, ninguém vai destruir aquilo que é a lei de Deus. Ninguém! Não vão calar os escolhidos, porque no gemido espremido eles vão cantar: grandioso és tu, Jesus é o Rei da verdade, nenhuma força pode até vencer. É o verdadeiro, em meio às turbulências e às aflições, vai louvar a Deus. E a sua recompensa será o galardão eterno. Lê mais 3, meu amor. João 7, versículo 19. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procuras matar-me? A multidão respondeu e disse: Tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse: Fiz uma obra, e todos vós maravilhais. Agora você observa por que Deus está falando sobre morte. Nós observamos jogadores de futebol, jornalistas, empresários, bancários, presidente, governadores, artistas, pastores, anciões, padres, todos dizendo sobre a situação da pandemia. Até o Ricardo, que está aqui agora fazendo a live. Mas muitas vezes matamos o sonho de alguém com a simples palavra, com a simples coisa, e porque queremos matar. Porque queremos ver aquela pessoa perecer. E você observa que ali o tal cidadão pergunta para Jesus: que demônios que queria matar e destruir a lei de Deus? Essa lei que mais nada é pecado, que tudo pode. Evangélico gospel. Irmãos, eu até hoje tenho uma família que tem mágoa de mim. Ele disse da maneira dele dentro da cidade que eu não quis casar eles. Mas eu não quis que a igreja fosse humilhada. Eu não quis que a igreja fosse colocada de escanteio. Então você só toma a escolha e a decisão se você querer. E a minha decisão é ser fiel a Deus. A minha decisão não é ser fiel ao Facebook, que do outro lado pode deixar bombar a live e pode segurar a live. Não. Porque não tenho inveja, tenho 29 mil amigos. Tivemos 23 mil amigos aí no WhatsApp, nos dando maior força, maior apoio, orando conosco. Foi a força deles, a vontade deles em não ver eu e a Rose perecer, que nós estamos me orando. Nós tivemos 23 mil parceiros. E aonde, irmãos? Muitas vezes numa página, o homem pode comprar o Ibope. Mas aquilo que Deus fez, eu e você para ser grande, ninguém pode negociar. Porque eu e você somos de um reino de poder, de um reino que não precisa ser mesquinho para provar nada para ninguém. Eu não tenho medo de nenhuma profecia, nenhuma revelação que eu entreguei na igreja, que eu entreguei na rua, que eu entreguei na calçada, que eu entreguei para um drogado, que eu entreguei para um traficante, que eu entreguei para uma prostituta, que eu entreguei para um homossexualismo. Eu não tenho medo, irmãos, porque eu tenho buscado para Deus colocar meu ego para baixo e ele crescer. Irmã, até quando você vai ficar dizendo que nunca vai ser feliz? Até quando você vai ficar vivendo essa história e dizendo que na tua história não tem sonho? Ei, não se preocupe. Não se preocupe com o amanhã. Porque se você colocar esse Deus nessa direção do amanhã, tudo vai dar certo.
Tudo vai mudar para dar certo. E vai dar certo, porque Deus é fiel. Eu agradeço a Deus por vocês existir tão longe de minha casa e eu ter o privilégio de receber 400 pessoas agora, trazendo uma coisa deliciosa daí para cá. Irmãos, não se confunda que conhecer a Bíblia de capa a capa vai morar no céu. O que vai levar para o céu, irmão, é você ter respeito e caráter ao seu próximo. Mas ninguém vai ver esse caráter na sua vida. Ninguém vai ver esse reconhecimento na sua vida. Porque alguém sempre vai querer ver você chorando para mostrar que é melhor do que você. Isso é diabólico. Porque Satanás disse a Jesus: transforma essa pedra em pão e prova para mim que tu és filho do Criador. Satanás disse a Jesus: pula lá e se mata porque tu tem o poder sobre a vida. Então muitas vezes as pessoas se sentem ter poder em toda a história da tua vida. Eu sou Ricardo Martins Rodrigues. Se vocês entrar na minha página no meu Facebook desde 2011 e vocês acompanhar a minha história, vocês vão ver o quanto Deus é bom e o quanto Satanás ele não tem poder para destruir teu projeto, teu sentimento, a tua vida, a tua história, porque o Senhor tem nos fortalecido através da grandeza que Deus tem em vocês. Vocês são preciosidade para Deus. Minha esposa quiser falar alguma coisa, eu não aguento falar mais nada dele. Amém. A paz do Senhor, povo de Deus, boa noite. Amém. Que Deus abençoe muito a vida de vocês que estão aí em oração, né? Vamos se unir cada dia mais. É necessário nós se unir cada dia mais em oração, porque os tempos não é fácil, mas aquele que está confiando no poder do Senhor e acreditando vai passar por tudo isso que nós estamos passando. Peço para você estar orando aí para a família da minha tia Marlene. Agora à tarde ela ficou sabendo uma notícia que, para qualquer mãe que receba essa notícia, é a notícia mais terrível para uma mãe receber, que o seu filho foi encontrado morto. Então eu peço para vocês estar orando por ela, para que Deus venha confortar o coração dela, o único filho homem dela, homem. E ela recebeu essa notícia à tarde, agora à tarde. Eu e o pastor, como falou, não vamos poder estar indo até ela, mas eu creio que Deus vai ao encontro dela, vai confortar o coração dela, vai levar a paz para o coração dela, porque a saudade no coração dela vai ficar para sempre, né? Uma dor de uma mãe. Não sou mãe, mas sei que é dolorido para ela saber que seu filho partiu hoje. Então vamos estar orando, igreja, que Deus venha confortar a nossa família, minha avó também, que a minha avó já é de idade. E ela, todos os netos dela, minha bisavó, porque minha avó é falecida, mas minha bisavó, todos os netos dela, a maioria ela ajudou a criar, ela viu criando tudo. Então vai ser uma queda assim muito grande pro coração dela. Então eu peço para você estar orando por ela também e que Deus venha ajudar, né, todas as famílias que não só tá recebendo uma notícia que alguém morreu por alguma outra doença, por Covid, mas tantas famílias agora que tá chorando porque perdeu o seu ente querido, porque até mesmo não vai poder nem se despedir do seu ente querido, não pôde dar um abraço, não pôde dar um adeus. Então vamos só orar e que Deus venha capacitar cada um, né? Passar por esse momento de perca. Porque a única certeza que a gente tem é da nossa salvação, que a gente crê que vamos entrar pela misericórdia no céu. E a única certeza que o Senhor falou que nós nasce, mas nós também vamos partir um dia da terra. Então que nós venha se preparar, vamos buscar mais, clamar mais. Vamos só glorificar o Deus a todo instante, a todo momento que Deus dá uma oportunidade de nós levantar da nossa cama. Vamos só glorificar Ele pela vida, exaltar Ele pelo fôlego que Ele está nos dando. Enquanto estamos aqui de passagem, respirando, vamos fazer só a vontade dEle e adorar Ele cada dia mais. Porque o próprio Jesus, nessa palavra, Ele mostrou para aquele povo que não precisava ele conhecer a Bíblia inteira, porque o próprio Pai já tinha dado ensinamento para ele de tudo. Então, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, que nós venhamos aprender cada dia mais, com tudo que o Espírito Santo tem transmitido ao nosso coração, e que nós venhamos cada dia mais receber as palavras do Senhor, guardar na tabuleta do nosso coração,
não só escutar por um ouvido e sair pelo outro, mas que nós venhamos começar a praticar mais a palavra do Senhor, fazer mais o amor. Não importa, quem sabe a gente recebe uma notícia, nossa, foi encontrado tal pessoa morta, foi encontrado, alguém morreu por Covid. Não vamos falar, mas não era de Deus, tal, não. Vamos só clamar por aquela família que agora recebeu a notícia que o seu ente querido partiu, porque a saudade vai ficar no coração daquela família. Então vamos orar pelo nosso próximo, vamos clamar mais ao nome do Senhor e agradecer a Ele todos os dias que você levanta da tua cama, que você está respirando, que você está com saúde, ou se você ainda está com alguma enfermidade, agradeça também, porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele me curar, Ele é Deus. Se Ele não me curar, Ele é Deus. Se Ele te curar, Ele é Deus. Se Ele não te curar, Ele ainda continua sendo Deus. Ele não vai mudar, Ele nunca mudou com aquilo que Ele promete. Então vamos confiar e vamos só esperar no Senhor. Porque a nossa esperança é o Senhor. A tua esperança não é uma chave de um carro, não é uma chave de uma casa. É somente o Senhor. Se a tua esperança está no Senhor, pode vir a maior prova e a luta que vir, mas você vai aguentar. Então confia e vamos unir, porque é um mundo que está passando por luto e por sofrimento. Não é só uma família, é um mundo, é a humanidade que está sofrendo. Então nós só temos que orar e buscar mais ao Senhor e que Deus venha abençoar vocês. Uma boa noite para todos vocês e que Deus conforte os corações que choram. Amém? Deus abençoe. E obrigado, irmãos, pela força e o apoio que vocês têm nos dado neste momento de enfermidade. Deus abençoe, uma boa noite.